fato é que ele agora está estragado para aquilo que Deus sempre sonhou. Ele não serve mais, por causa do pecado. Há uma lei de maldição sobre a vida dele. Há uma condenação sobre a vida dele. E então Cristo veio e mudou a história. Como é que Cristo mudou a história? Cristo, aquele que é bendito, se tornou maldito por causa dele. Tornou a maldição por causa de cada um de nós. Aquela cruz não foi simplesmente Cristo morreu por amor de você, assim, num conto de fada. Não. Cristo estava pegando o pecado, a maldição que havia sobre ele, sobre você, trazendo sobre si. Ele foi esmagado, ele foi moído. Ali ele morreu por nós verdadeiramente. E agora o pecado e a maldição que estava sobre ele não está mais, porque Cristo trouxe para si. E agora, quando essa graça de Deus o alcança, quando ele ouve essa graça, ele fala: eu estava podre e não sabia. Eu não prestava para nada e não sabia. E agora existe um Deus que se rebaixou ao mais extremo, tomou este peso de pecado sobre si e agora me oferece uma liberdade de graça. Isso é graça. Isso é amor de Deus. Não é simplesmente que Deus olhou para nós e disse: nossa, vamos olhar bonitinha, eu vou salvar ela. Não. Deus olhou para nós e viu morte. Deus olhou para nós e viu gente estragada, que não servia mais. E então Cristo veio nos remir. Pode sentar comigo. Por isso que nele somos chamados, predestinados, justificados e glorificados. Quero que a gente volte um pouquinho lá no Éden. Deus criou Adão e criou Eva e colocou no jardim do Éden. Deus os criou. Gênesis 1, 26 e 27 diz que Deus os criou à sua própria imagem e à sua semelhança. Imagem e semelhança não fala de aparência física, fala de caráter, fala de essência. Havia uma essência de Deus no coração de Adão. Havia uma essência de Deus no coração de Eva. Eles eram idênticos a Deus nesse sentido. Foram criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Deus vinha, dava a mão para eles, entre aspas, e passeava no jardim todos os dias, à tardinha. Mas houve um dia que a serpente chegou primeiro, entre aspas. E ela ofereceu a Eva e a Adão. O quê? Uma fruta. A maçã, o pecado, a fruta. Ela ofereceu a Adão o quê? A rebeldia. Ela não ofereceu uma fruta simplesmente. Ela ofereceu a rebeldia. Ela estava dizendo: nossa, Eva, você é tão bonita. E essa fruta combina muito com você. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você comer essa fruta, você vai ser como Deus. Você vai poder tomar suas atitudes como você quer. Eva foi lá e comeu. Tem gente que fala assim: ah, se eu pudesse conhecer Eva, eu queria conhecer o Adão, que não cuidou da mulher dele. A visão estava com o homem. Enfim, você conhece a história. Deus os criou com a sua imagem. Deus os criou com a sua semelhança. E para que Deus criou Adão e Eva com a sua semelhança? Porque Deus desejava ter uma família na terra que expressasse a sua glória. Porque Deus desejasse que tivesse na terra um povo cheio da tua graça. E que a partir do jardim do Éden fosse expressando a sua glória e dominando todas as coisas. Deus te criou para isso. Para expressar a glória dele. Escreva: fui criado para expressar a glória de Deus. Não há outra razão da nossa existência. Nós fomos criados para isso, para expressar a glória de Deus. Assim como Deus criou Adão e criou Eva, para que através dele o reino fosse expresso na terra, Deus te criou com este propósito, para que você expresse a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Mas vocês conhecem a história. O pecado veio. E o pecado foi uma intromissão violenta ao propósito de Deus. Porque o pecado não simplesmente
separou o homem de Deus. O pecado não simplesmente cortou a relação, mas o pecado estragou o homem. O pecado corrompeu o homem, depravou o homem. Aquela essência que havia no homem de Deus foi perdida por causa do pecado. O pecado não somente afastou o homem de Deus, mas estragou o homem. Diga, eu fui estragado pelo pecado. Eu fui estragado pelo pecado. Diga, eu fui corrompido pelo pecado. Corrompido pelo pecado. Entenda isso. O propósito de Deus de fazer com que o homem expressasse a sua glória miou. Porque o pecado entrou, e o pecado corrompeu, e o pecado estragou o homem. O pecado estragou a raça humana. Deus olha agora para a sua criação e fala, não serve mais para o meu propósito. Não tem junção mais para o meu propósito. Porque agora não há a mesma imagem. Há uma outra coisa. Há um pecado que não somente me afasta, mas ele é inútil para o meu propósito. Mas a minha pergunta para você é, Deus desistiu do seu propósito? Quando Deus olhou Adão corrompido, depravado, estragado, Deus desistiu do seu propósito? Sim ou não? Quem acha que Deus desistiu, levanta a mão. Quem acha que Deus não desistiu, levanta a mão. Muito bem. Tem alguém que está na dúvida? Deus não desistiu do seu propósito. Deus não mudou de plano no meio do caminho. Deus não mudou de percurso no meio do caminho ou resolveu fazer uma outra coisa. Não. Deus insistiu no seu plano de olhar para o homem e ver no homem a glória dele. Deus insistiu no seu plano de olhar para a vida do ser humano e ver que o ser humano agora está cheio dele, refletindo a glória dele. E como é que ele então interviu para não desistir do seu plano? Quem sabe? Cristo. Cristo. Ele enviou quem? Cristo. Ele enviou quem? Cristo. Mulheres, ele enviou quem? Cristo. Homens, ele enviou quem? Cristo. Nisto está a beleza do plano de Deus. Nisto está a glória do plano de Deus. Em Deus olhar para alguém que não prestava mais, cheio de rebeldia no coração, mas dizer, eu ainda vou insistir através disso. Ele enviou Cristo sobre o mundo pelas nossas vidas para nós. É nisso que consiste a glória. E aí eu quero ler um texto com você. 1 Coríntios, capítulo 15. Um pouquinho para frente. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios 15, versículo 45. Amém? Pode ler? Não. 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do... Vamos ler esse versículo 49 de novo. E assim como trouxemos a imagem do terreno,
assim traremos também a imagem do celestial. Cristo veio para quê? Para restaurar o propósito de Deus. Cristo veio para quê? Para restaurar a imagem de Deus no homem e levá-lo de volta a ser aquilo que Deus sempre tinha estabelecido desde a eternidade passada. Por sermos descendentes de Adão, todos nós somos pecadores. O texto diz: assim como o terreno, tais são os terrenos. Assim como Adão pecou no Éden, todos nós somos pecadores. Romanos 5,12 diz que por meio de um só, muitos foram feitos pecadores. Por meio de um só entrou o pecado e a morte reinou sobre todos. Mas tal celestial assim também serão celestiais. O que significa? Deus vai pegar um homem que não presta mais e vai regenerá-lo. Deus vai fazer dele um novo homem. Deus vai mudar o seu interior. Deus vai transformar a sua mente, a sua vida. E então esse Cristo agora começa a viver neste homem. E então ele deixa de trazer as marcas do pecado e começa a trazer as marcas do homem que é do céu. Ele deixa de trazer em si as marcas de Adão e passa a trazer em si as marcas de Cristo. Cristo em nós nos leva a expressar a glória. Repita essa frase. 1, 2, 3. Muito bem. Puxou. Vamos de novo. Cristo em nós nos leva a expressar a glória de Deus. É Cristo que restaura a imagem de Deus no homem. É Cristo que nos regenera. É Cristo. A Bíblia diz aí que nós lemos: aos que foram predestinados, esses foram chamados. E estes então foram o quê? Justificados. Justificados. Se nesse momento abrisse uma janela do céu na sua frente com a sua capivara, com tudo errado que você é e fez, como estaria? Grande ou pequena? Grande ou pequena? Enorme. Enorme. A coisa estaria feia. Mas, presta atenção, mas é Cristo. É Cristo que apaga esta capivara. É o sangue de Jesus que apaga esta capivara. Ele tomou sobre si esta capivara e ele nos justificou. Ele disse: você agora é justo. Eu estou te justificando. Apesar de tudo isto, você não resistiu à minha graça. Então a minha graça. E nisso está a beleza do plano de Deus. É isso que nos identifica como povo de Deus. É isso que nos identifica com Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Era isso que Paulo tinha em mente. Cristo em nós, a esperança da glória. Muito bem. Como então esse propósito de Deus se torna real para a nossa vida hoje? Adão pecou, nós pecamos. Adão morreu, nós morremos. Adão agora se tornou inútil para o plano de Deus, nós também nos fomos. A raça de Adão foi estragada, nós somos raça de Adão, está estragada. Mas Cristo veio trazer uma nova raça. A raça eleita. O sacerdócio real. Alguém que agora corresponda ao plano de Deus.
E quando nós olhamos para Romanos, nós vimos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Oba! Amanhã quero comprar um carro, tudo vai cooperar, nem sempre. Essas coisas é quinto plano. Vou levar em segundo. Quinto plano. Tudo coopera para que Cristo seja formado em você. É isso? Perfeito. É isso. Ah, amanhã eu vou fazer tal coisa. Deus vai te abençoar, porque Deus é Pai. Deus tem prazer, Deus ama, é verdade. Senhor, eu tenho um sonho de amanhã comprar 1 quilo de batata. E Deus vai te abençoar porque Ele é Pai. E eu vou contar porque eu falei 1 quilo de batata. Porque quando eu era pequeno, não tinha comida em casa. E aí eu ia no mercado, a avó dizia, compra batatas pequenas, porque vem mais. Gente, 1 quilo de batata é 1 quilo de batata. Batata pequena, batata grande. Mas a mentalidade dela era, compra, pega batata pequena, porque batata vem mais. Vem mais, vem mais. E a minha vontade era pegar aqueles batatão. Mas ela não deixava, pegava aquelas batatas bala, não era nem pirulito. E eu quero dizer que Deus me amou tanto. E é verdade que eu vou dizer aqui, que hoje eu vou no mercado e eu não pego batata pequena. Eu pego batata grande. É verdade. Toda vez que eu pego uma batata pequena, uma batata grande, eu vejo ali a demonstração da graça, do amor, do favor de Deus pela minha vida. É verdade. Eu pego a batata grande com gosto. Eu boto ela enrolada no papel guardanapo lá no micro-ondas com gosto. Aí eu furo dentro, jogo bacon, calabresa no meio, como com gosto. E Deus é bom! Mas isso não é aquilo que está em primeiro lugar no plano de Deus. O que está em primeiro lugar no plano de Deus é pegar eu, que não valia nada, que estava estragado, e dizer, eu vou fazer com que tudo coopere, para que ele reflita a imagem do meu filho. Tudo coopera para quê? Para que Cristo seja formado em você. Diga isso, tudo coopera. Tudo coopera Para que Cristo para que Cristo seja formado na minha vida. na minha Você vida. pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Isso não é muito melhor do que batata grande? Muito melhor que você. Isso não é muito melhor do que batata grande com calabresa ou bacon E dentro? com Claro cheddar que ainda. é. Isso é graça. Deus falou, farei tudo, tudo vai cooperar para que o meu plano se cumpra na sua vida. Glória a Deus. Toma aí, Arminhos. Glória a Deus por isso. O texto diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, Deus te conhecia antes do seu pai nascer. Deus te conhecia antes dele criar a Isso terra. são alguns, não todos. Deus te conhecia antes de lançar os fundamentos da terra. Deus te conhecia. Os que dantes conheceu lá atrás, quando ainda não existia nada, Deus já conhecia você. Salmo 138 diz isso. De uma maneira linda, Deus sondou conosco. De maneira linda, Deus planejou os seus filhos. De maneira linda, Deus teceu no ventre da mãe. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Isto é Deus. Aleluia. Os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? De seu filho, a fim de que ele, quem o seu filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer casa cheia. Deus quer casa cheia. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Agora aqui está dizendo que Jesus será o primogênito. O unigênito morreu por nós, a fim de que façamos parte da família de Deus. E Ele é o nosso primeiro. Ele é o nosso primeiro. Tudo coopera para que Cristo seja formado em você. Como é isso uma realidade para nós hoje? Deus quer uma família de muitos filhos e filhos parecidos com Jesus. Deus quer filhos parecidos com quem? Jesus. Você é filho de Deus, o Espírito Santo explica isso no seu coração. Então Deus quer que você seja parecido com Cristo. Amém, querido?
É isso que nos identifica com Deus. É isso que nos identifica como povo de Deus. Não são o que eu faço. Não são o que eu visto. Não são o que eu costumo fazer de domingo num prédio que a gente chama de igreja, que nem igreja é. Não são essas coisas. É Cristo em mim. É Cristo em nós. Cristo formado na nossa vida. Como é que eu me adequo dentro disso tudo? Primeiro, os nossos olhos do coração precisam ser abertos. Escreve. Olhos do coração o quê? Precisam ser abertos. Abertos para quê? Para olhar para essa graça maravilhosa. Para verdadeiramente